Olá, meu nome é Pedro Germano, sou professor de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e estou aqui para adicionar ao meu canal mais uma aula sobre introdução ao direito constitucional. O tema da aula de hoje é constitucionalização do direito. Então, constitucionalização do direito é um fenômeno que faz parte da teoria constitucional, mas ela gera efeitos em todos os ramos do direito, pelo próprio conceito que nós vamos tratar daqui a pouco. É preciso entender que o direito constitucional ele é anterior ao fenômeno da constitucionalização do direito. É dizer, o direito constitucional, tradicionalmente, trata do estudo das decisões políticas fundamentais de um Estado, de uma sociedade política, que são as decisões fundamentais, né, de tipo de Estado, sistema de governo, forma de governo, se é um Estado democrático ou um Estado autocrático, se é parlamentarista ou presidencialista, enfim, essas decisões fundamentais, mais a estruturação dos órgãos estatais e a previsão das suas competências respectivas, e também a previsão de direitos fundamentais, né? Então, na linha do Carl Schmitt, essas são as matérias eminentemente constitucionais, ou como ele chama, materialmente constitucionais, ou seja, cuja matéria realmente é de uma Constituição. Então, essa disciplina, direito constitucional, ela é anterior à constitucionalização do direito. Por quê? Porque ela trata das normas jurídicas que disciplinam essas decisões políticas fundamentais. Desses três tipos que a gente acabou de falar e que eu expliquei melhor numa aula anterior que eu vou lançar também aqui no canal. O fenômeno da constitucionalização do direito, por outro lado, é um fenômeno diverso do direito constitucional. Vou dar um exemplo para vocês. Nós podemos ter um Estado em que há uma Constituição e a Constituição trará previsões sobre a forma do Estado, a forma de governo, o seu sistema, os direitos fundamentais, a estruturação dos seus órgãos e as respectivas competências dos poderes. Mas sem tratar de normas, regras e princípios de direito civil, direito penal, direito processual, de modo sistematizado dentro da própria Constituição. Eu posso ter uma previsão de direitos fundamentais realmente e de ordinário, e é bom que se tenha normas que vão influenciar o direito processual penal, vão influenciar o direito civil, mas não de uma forma sistematizada na própria Constituição. O fenômeno da constitucionalização do direito, então, ele é diferente do direito constitucional, porque nós podemos ter essa Constituição que não dê aso a uma constitucionalização do direito. E eu não sei se eu estou me fazendo muito claro, mas revendo. Então, essa constitucionalização do direito, ela é um fenômeno que aconteceu nas últimas décadas, em que se adiciona ao texto constitucional um conjunto de regras, de princípios, que os demais ramos do direito têm de seguir. Então, recapitulando, o direito constitucional é uma disciplina que trata do estudo da Constituição, da teoria constitucional, e sempre existiu no direito, tendo havido um crescimento maior, né, a partir das revoluções chamadas revoluções liberais, que a gente vai estudar. No entanto, ao fenômeno da constitucionalização do direito adiciona uma sistematização de regras dentro da própria Constituição.
Então faz parte do direito constitucional estudarmos várias regras e princípios relacionadas ao direito penal, direito civil, direito previdenciário, direito financeiro, direito tributário, direito do trabalho, direito processual, civil e penal. Então, essa sistematização no texto da Constituição é uma forma de positivar normas próprias de cada ramo do direito. Então, exemplos nós temos milhares. Nós temos regras constitucionais que trazem, por exemplo, o princípio da celeridade processual. Veja que não é propriamente uma matéria constitucional, né? É uma matéria que leva em conta a questão do dia a dia do processo, leva em conta a exigência de que o juiz, né, tenha o afinco de impulsionar oficialmente o processo, de levar o processo à frente, independentemente de petições pedindo prosseguimento do feito, como é bastante comum acontecer, e outras medidas também, o princípio da economicidade, o princípio da economia processual, por exemplo, né? Então nós temos regras, temos princípios que são alçados ao nível constitucional, e a partir daí a Constituição gera um entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a legislação inferior à Constituição deva ser interpretada conforme a Constituição. Então veja, o Código de Processo Civil, para continuarmos no mesmo exemplo, mesmo ramo do direito, o Código de Processo Civil, ele possui leis, né, e elas são hierarquicamente inferiores à Constituição, e podem regras desse Código de Processo contrastar com regras constantes da Constituição. Como nós resolveremos essa questão? Nós vamos interpretar a lei, Código de Processo Civil, conforme os ditames constitucionais, conforme os princípios constitucionais. Esse é um exemplo. Outro exemplo é o uso, e aí até um uso indiscriminado, um uso perigoso de princípios, mas segue o exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser utilizado para interpretar o direito penal, o direito civil, o direito penitenciário, por exemplo. Então, por exemplo, houve uma decisão do Supremo sobre a inconstitucionalidade de uma situação, né, de um estado de coisas penitenciário. O sistema penitenciário foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com base também no princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, formalmente, apesar de nós termos também violações formais, enfim, mas nessa análise de que houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana, nós podemos encarar que formalmente não há uma violação à Constituição. A Lei de Execuções Penais não foi julgada inconstitucional. O que foi julgado inconstitucional foi a prática, foi a conduta, a negligência estatal em cuidar de um tema tão importante como esse, né? O próprio sistema penitenciário, a sua forma de apresentação, a sua forma do dia a dia, a forma de tratamento dos presos, enfim. Isso foi julgado inconstitucional com base também no princípio da dignidade da pessoa humana. Então nós estamos lendo o direito penitenciário a partir de uma lente específica, constitucional, com o detalhe do princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Outro exemplo, o STF em 2017, se eu não me engano,
julgou que um estrangeiro pode pedir o benefício da prestação continuada. Então, pela própria Constituição, seria restrito a brasileiros, a cidadãos brasileiros. Pela legislação também, seria brasileiro residente no país. No entanto, o STF entendeu que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, se nós temos um estrangeiro residente no país, ele preenche certos requisitos e ele pode, sim, pedir o benefício da prestação continuada no INSS. Então, nós temos essas questões, nós interpretamos o direito através da lente constitucional. Isso é um fenômeno da constitucionalização do direito. Então, vejam que é um fenômeno que, se a gente analisar o direito infraconstitucional e o direito constitucional, é um fenômeno que se retroalimenta. Primeiro, a legislação, nas suas regras e princípios fundamentais, é alçada a texto constitucional. Então, se constitucionaliza o direito, que não é constitucional. Se constitucionaliza o direito. E o retorno, nós entendemos e interpretamos o direito infraconstitucional a partir da Constituição. Então vejam, queridos, a constitucionalização do direito não é somente essa subida, essa elevação do direito civil, penal, processual a texto constitucional. A constitucionalização do direito é precisamente o uso de qualquer princípio constitucional, desde que seja geral e não específico, mas um princípio constitucional geral que possa ser utilizado como pauta de interpretação da legislação infraconstitucional ou do próprio direito, das suas variadas fontes, infraconstitucional, certo? Então, esse é um fenômeno que se retroalimenta. Nós alçamos o direito à Constituição e também nós fazemos o movimento inverso. Nós lemos a Constituição para interpretar o direito infraconstitucional, certo? Então esse é o recado de hoje. Nós estamos fazendo essa aula mais como um teste, do uso das tecnologias. Eu espero que você utilize esse conhecimento para entender melhor o direito constitucional e com certeza isso será matéria que será abordada mais à frente, mais vezes, principalmente quando a gente discutir sobre o neoconstitucionalismo, certo? Então, saudações, bons estudos, boa quarentena, cuidem dos seus familiares, fiquem em casa, resguardem os seus familiares. E isso eu estou dizendo para os meus alunos. Os meus alunos não são grupos vulneráveis, salvo um ou outro que já está um pouco mais idoso, que já recebe as piadinhas dos colegas, mas a maioria não está no grupo de vulnerabilidade. Então, cuidem dos seus familiares. É importante ficar em casa. E eu também estou fazendo esse vídeo, não pelo... Uma mulher atrapalhando aqui o vídeo. Não estou fazendo somente para tentar passar um conteúdo, adiantar a matéria. Não estou fazendo isso. Isso é importante, mas o que eu também acho importante é a saúde mental, das pessoas. Então, se eu puder contribuir, tendo uma possibilidade nova de interação durante esse período meio esquisito, que a gente está vivendo, eu vou fazer, ok? Então, eu estou me empenhando para isso. Então, aqui a gente está encerrando com quase 15 minutos. Até a próxima aula. Saudações.